A soma das soluções reais da equação 2x² menos 20x sobre x² menos 6x igual a 2x, em que x é diferente de zero, é igual a... Primeiramente, nessa questão da Cefaz, a gente precisa entender o que são soluções reais. Nada mais são do que valores possíveis da incógnita que satisfazem o zero da equação. Geralmente a gente utiliza a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. Quando estamos desenvolvendo essa fórmula, nós temos o delta. E esse delta, quando ele for igual a zero, nós teremos duas soluções reais iguais. Quando for maior do que zero, nós teremos duas soluções reais distintas. E quando for menor do que zero, não tem solução real. Então, para esse exercício, nós entraremos ou na primeira ou na segunda situação. Para isso, vamos reescrever essa equação para que fique na forma que a gente consiga identificar quais os coeficientes que estão junto das nossas incógnitas. Então, percebam que no numerador, que é a parte de cima da nossa fração, nós temos termos em comum e números que são divisíveis um pelo outro. Então, podemos reescrever da seguinte forma. Podemos colocar o 2x em evidência e multiplicá-lo pelo quê? 2x vezes quanto que vai me dar 2x²? Vai ser o x menos... Que número multiplicado por 2x vai dar 20x? Vai ser o 10. Vou fazer a mesma coisa no denominador. Eu tenho termos em comum, que é o x, coloco em evidência. Que número multiplicado pelo x vai dar x²? Vai ser o próprio x. Repito o sinal da equação e que número multiplicado por x que vai dar 6x, é o 6. Faço a repetição do que está do lado direito, que é o 2x. Agora, nós temos termos em comum na divisão, que é o x. E toda vez que nós temos uma divisão com bases iguais, nós conseguimos subtrair os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 1 menos 1, que é a mesma coisa que x elevado a zero é igual a 1. Por isso que eu posso vir na minha equação e simplificar esse x. Então, reescrevendo toda essa equação, ela vai ficar 2 vezes x menos 10 sobre x menos 6 igual a 2x. Eu posso multiplicar ambos os lados por x menos 6 ou, de forma mais simples, multiplicar os extremos. Então, essa parte do lado esquerdo, 2 vezes o que está dentro do parênteses, que eu vou fazer a distributiva, vai ficar, fazer aqui embaixo, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 10, 20, igual a 2x vezes x menos 6. Vou fazer um passo a mais para ficar mais claro. Então, vou repetir o que está do lado esquerdo, 2x menos 20, igual, vou fazer novamente uma distributiva, então vai ser 2x vezes x, que vai dar 2x², e 2x vezes menos 6, que vai dar menos 12x. Vou passar tudo para o lado esquerdo. Se aqui eu tenho o sinal de mais, para o outro lado vai passar com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 2x². Vou passar o menos 12x para o outro lado também com o sinal trocado. Então, vai ficar mais 12x. E vou repetir tudo que está em roxo, que está mais 2x menos 20. Sobrou alguma coisa do lado direito? Não, vou colocar igual a zero. Agora, eu tenho termos em comum, que tem a mesma incógnita com grau 1, que é o x elevado a 1. Vou repetir o resto e vou fazer essa soma. Então, vai ficar menos 2x² mais 12x mais 2x vai dar 14x menos 20, vou repetir o termo independente, igual a zero. Agora, então, eu reescrevi aquela equação que estava com frações no formato tradicional de uma equação de segundo grau. Aqui já reescrita, então nós poderemos retirar os coeficientes que estão acompanhando as incógnitas. Então, a gente sabe, quando a gente faz a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o A, o B e o C. E a gente precisa saber identificar esses valores na equação de segundo grau.
Então, o A é sempre o número que está acompanhando a incógnita de maior grau. Então, o A vai ser menos 2. O B é o número que acompanha a incógnita de grau 1. Então, vai ser o 14. E o C é o termo independente. Então, vai ser menos 20. Agora, basta eu ir até a fórmula de Bhaskara e fazer as devidas substituições. Menos B. Então, é menos 14 mais ou menos a raiz quadrada, que eu vou calcular todo aquele meu delta que eu havia comentado. Então, vai ser o B, que é 14 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 2, e o C, que é menos 20. Tudo isso eu vou dividir por 2 vezes o A, que é o menos 2. Agora, eu vou ter que efetuar todas essas operações. Menos com o mais que está aqui dentro, vai ficar menos 14. Mais ou menos. Agora, vamos fazer os cálculos de dentro da raiz, que é o delta. 14 ao quadrado. 14 ao quadrado é a mesma coisa que repetir a base 2 vezes. Então, vai ser 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando vai dar 6. 5 mais 4, 9. 1. 196. Então, eu venho e substituo que 14 ao quadrado é a mesma coisa que 196. Agora, eu preciso fazer o jogo de sinal, porque eu tenho uma multiplicação com sinais diversos. Então, eu tenho que fazer menos com menos, mais com menos, menos. Eu venho e substituo aqui embaixo por menos. Agora, eu vou fazer as multiplicações dos números. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 20, 160. Aí, eu venho e substituo dentro da nossa fórmula de Bhaskara. No denominador vai ficar, se eu tenho o sinal de mais na frente desse primeiro 2, multiplico pelo sinal do menos 2. Mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. Agora aqui embaixo, menos 14, mais ou menos. Raiz de 196 menos 160 dá 36. Sobre menos 4. Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 36. Para a gente descobrir essa raiz, a gente precisa saber qual é esse número. Então, eu vou repetir só aqui a primeira parte, que é menos 14, mais ou menos. O número que multiplicado por ele mesmo, que dá 36, é o 6. 6 vezes 6, 36. Sobre menos 4. Estamos mais próximos agora de encontrar as soluções reais, ou seja, as raízes dessa equação de segundo grau. A gente geralmente chama de x uma linha e x duas linhas. O x uma linha vai considerar o sinal positivo e o x duas linhas vai considerar o sinal negativo. Então, vamos fazer as devidas substituições. Vou repetir menos 14, mas o sinal eu vou colocar mais 6 sobre menos 4. Fazendo as contas, devo 14, paguei 6, vou ficar devendo 8. E repito, menos 4. Faço o jogo de sinal entre o menos e o menos de baixo. Menos com menos, mais 8 dividido por 4 vai dar 2. Agora, o x duas linhas. Repito, menos 14. O sinal que eu vou utilizar vai ser o menos. Repito, o 6 e o menos 4. Igual, devo 14 e devo 6, vou ficar devendo 20. Repito, o menos 4. Então, eu vou fazer menos com menos, vai dar mais. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, eu tenho as duas soluções reais dessa minha equação de segundo grau. Mas a pergunta do exercício quer a soma. A soma de x uma linha e x duas linhas, que são as soluções reais. Então, o x uma linha vale 2, o x duas linhas vale 5. Logo, essa soma vai dar 7. Podemos ir até o nosso exercício e marcar a letra D. Para conferir, sempre na hora do exercício, se nós chegamos à solução correta, a gente pode vir até a equação original, né,
a equação de segundo grau e substituir as incógnitas, que nesse caso são os x, pelo valor que nós encontramos como solução. A gente encontrou o x uma linha valendo 2 e o x duas linhas valendo 5. Eu vou substituir por 2 e vocês podem fazer depois por 5 para ver se vai satisfazer e vai chegar no zero da equação. Então, eu vou repetir tudo e vou deixar um espaço no x. Então, mais 14 menos 20, que é o termo independente. Tudo que está do lado esquerdo vai ter que dar igual a zero. Nos espaços, eu vou substituir pelo x que eu encontrei, que é o x uma linha no caso. E vou fazer as contas. Menos 2, 2 ao quadrado é 4, mais 14 vezes 2, 28, menos 20 igual a zero. 2 vezes 4 é 8, menos com mais é menos. Mais 28, menos 20 igual a zero. Pegando esse menos 8 com esse menos 20, eu vou ficar com menos 28. Repito, o mais 28. Se eu devo 28 e paguei 28, eu vou ficar com zero. Então, o meu x, uma linha, provou que é uma solução real para essa equação. O x2, que é o 5, vocês podem testar. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.